Por que Jesus transformou a água em vinho naquela festa de casamento? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui falar dessa passagem pouco compreendida no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui no meio de uma Covid, mas eu parei aqui um instante para a gente poder conversar sobre esse assunto. Amados, olhe bem, a história vai dizer, a Bíblia vai dizer, melhor dizendo, porque é uma história, mas é uma história verídica e com revelações, que Jesus ele estava passando por Caná e ia ter um casamento ali, ele foi convidado para aquele casamento. Jesus não tinha feito nenhum milagre até o momento escrito ali. E ali, naquela festa de casamento, vocês sabem, as pessoas estavam tomando muito vinho, como de costume, e lá para o final da festa, no meio da festa, o vinho acaba. Aquilo seria uma vergonha, era uma festa de pessoas famosas, de pessoas que não podia faltar isso, pessoas com posses. E aí, a mãe de Jesus, Maria, chama ele e diz, meu filho, olha, tem que fazer isso aqui. Jesus disse que não é a hora dele naquele momento, mas Jesus vai lá e ele transforma a água em vinho. É assim? Isso aqui resume a história? Claro que não. Primeiro, eu não quero entrar aqui no mérito de vinho novo, vinho velho, vinho com álcool, se pode beber álcool, se não pode. Fique cada um no seu coração aí com a resposta para isso. Não é a intenção dessa palavra de hoje. Eu quero mostrar um significado profundo de Jesus ter feito aquele milagre. Porque a gente fala, para que fazer um milagre desse? Poxa, uma coisa boba, um casamento transformar só para não faltar vinho? Será que Jesus queria apenas fazer essa coisa boba para não faltar vinho para os convidados? Ou ele realmente queria mostrar algo maior? Eita, meu Deus! Olhe bem, gente, Jesus, ele vai transformar literalmente a água em vinho. Mas ele chega lá e ele poderia ou não chegar ali e dizer, acabou o vinho, bota a mão ali e fala que venha vinho, e o vinho viria. Jesus poderia ter feito isso, mas não. Ele fez questão de chamar as pessoas e dizer assim, olha, coloca aqui o vaso vazio, encha de água. E só depois disso, aquilo tudo se transformou num vinho. Agora foi um vinho novo, um vinho tão saboroso que todos se admiravam. Porque primeiro colocavam no início o saboroso. A galera ficava bêbada, aí vinha com um vinho ruim no final. Ou melhor, de menor qualidade no final, porque ninguém perceberia. Mas aqui, a palavra vai dizer que a pessoa ali do casamento, quando experimentou, disse, meu Deus, o que aconteceu? As pessoas costumam servir o melhor primeiro, mas esse povo deixou para servir o melhor depois. O vinho novo de Jesus. Aquilo tem uma representação fantástica entre a lei e a graça, entre o velho e o novo, entre o evangelho que Jesus quer trazer para você hoje, para abrir os seus olhos. Jesus pede para vir com vasos vazios, porque assim a gente tem que se tornar. A gente tem que se esvaziar da gente, a gente tem que se quebrar. Em outra passagem fala do oleiro. E ali Jesus, com o vaso novo ali, com o vaso vazio, a gente encher de água. E só depois viria o vinho novo. Ei, o vinho velho tem um tempo determinado para acabar. E ele vai acabar, e ele acabou. É a lei. É o Antigo Testamento, a lei que viria, acabou. Jesus estava dizendo, ei, agora é vinho novo. Agora quem quiser ficar no vinho velho, ó, vai acabar, vai morrer. Eu vim para trazer vinho novo, eu vim para derramar vinho novo em vocês. Mas para isso, esvazie-se de si. Encher de água que representa o Espírito Santo. E aí sim, ele pode derramar vinho novo na gente. E a gente vai receber o Evangelho da graça e não mais da lei. Isso aqui é tremendo. O vinho novo é muito mais saboroso. E o vinho novo é muito melhor. A palavra não se embriague com o vinho, mas encha-se do Espírito Santo de Deus. Isso é tão verdade que numa outra passagem que Jesus vai falar sobre velho e novo, ele diz assim, olha, não dá para você derramar vinho novo em odres velhos, naquelas vasilhas que guardam o vinho, porque o vinho era derramado ali, então na hora da fermentação a vasilha tinha que aguentar. Se você botar um vinho novo no odre velho, ele explode. Ou seja, uma pessoa
que quer viver na lei, uma pessoa que não tem renovação de mente. Não dá. Eu sou pastor aqui, eu estou acostumado a pregar. Eu prego para uma pessoa que não quer mudar, não adianta, ela vai explodir, ela não aguenta o vinho novo. Para ela aguentar o vinho novo, ela tem que se esvaziar e se encher da água do Espírito Santo. E Jesus vai dizer, ele dá a comparação da roupa também, né, do remendo. Você não pode botar um remendo novo numa roupa velha, vai rasgar. Tem que ser tudo novo, gente. O odre tem que ser novo. A gente tem que tirar essas religiosidades da mente, porque a religiosidade é um câncer. E por isso Jesus fez aquele milagre em Caná. No outro momento, havia um mestre da lei chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era diferente dos outros fariseus. Ele via Jesus, ele gostava dos ensinamentos de Jesus, ele deve ter pensado, esses antigos testamentos, esses escritos, devem falar dele mesmo, olha os milagres que eles fazem, ninguém pode fazer isso se não for pelo poder de Deus. E ele é inteligente, ele marca um horário à noite para ninguém ver ele se encontrando com Jesus, mas ele vai lá, vai falar com Jesus, mestre, ninguém pode fazer esses milagres se não for por Deus. E Jesus diz, Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, de jeito nenhum, você conseguirá ver o reino de Deus. O que é que Jesus estava falando? Nicodemos, esse vinho velho acabou na festa. Mas para você receber esse ensinamento que eu tenho para te dar, você tem que despejar tudo isso de fariseu, tudo isso que você aprendeu na vida. Esvazie-se, não sejam orgulhosos, gente de Deus. Procure se esvaziar. Se chegar um pastor novo aí, ou o seu pastor estiver pregando isso aí que você pode achar escandaloso, ei, a graça é escandalosa. Esses costumes acabaram, é pela graça. E se Nicodemos não nascesse, ele, como eu posso nascer de novo? Por acaso eu posso voltar no ventre da minha mãe? E Jesus diz, Nicodemos, eu estou falando de coisas terrenas, imagina se eu falar das coisas celestiais, ou seja, para você entender das coisas celestiais, só nascendo de novo. Ei, você nasceu de novo? Isso é tão sério, gente, que as pessoas querem... Olha, a gente quando ensina a graça, sempre Satanás vai enviar alguém para dizer, epa, mas precisa guardar o sábado. Epa, mas precisa orar. Epa, mas precisa fazer isso. Epa, mas... Olha aqui, não, você tem que ir no monte, você tem que orar de joelhos, você tem que fazer isso aqui. E aí em Gálatas, Jesus vai dizer assim, ó, através de Paulo, obviamente, Paulo fala assim, se alguém te oferecer um evangelho, que não seja esse da graça, do vinho novo, que seja amaldiçoada. E o que era esse evangelho que ele estava dizendo? É dizer que a graça de Jesus não é suficiente para salvar você. Você precisa de Jesus, mais guardar o sábado. Você precisa de Jesus, mais dar o dízimo. Você precisa de Jesus, mais ir para a congregação. Ei, você fará todas as coisas que a graça de Jesus fará você fazer. Mas não é mais por esforço próprio. É que aquele que começou a boa obra dentro de ti, terminará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus garante isso. O que a palavra de Deus também diz? Você nasceu de novo, nova criatura você é quando você recebeu Jesus. As coisas velhas se passaram, o vinho velho acabou também, os pecados do mundo acabou, e eis que eu fiz tudo novo. Tudo se fez novo. É o novo de Deus em sua vida. É por isso que eu não prego assim. Eu já tive pessoas, 80 anos de idade, fumando. Eles falaram, mas eu preciso largar de fumar para ser batizado. Eu falei, não, venha como está. Jesus te recebe como está. Ah, então eu posso ficar fumando, mas ele não te aceita como está. Ele te recebe como está. Ah, então eu tenho que parar de fumar. Não se preocupe com isso agora. Quando você se encher do vinho novo, quando você se encher de Jesus, você vai ter vontade de parar de fumar por aquele que te amou primeiro. Por que eu não digo pare de fumar, pare de beber, pare de fazer isso? Porque ninguém consegue por esforço próprio. Ninguém consegue por esforço próprio. Paulo vai dizer assim, ó, que essas coisas de não toque, não pegue, não faça isso. Ei, você precisa cortar o cabelo assim. Ei, não pode usar isso. Não pode usar uma roupa assim. Não pode fazer isso. Tem uma impressão de sabedoria pelo sacrifício que faz, mas no fundo não vale nada. Vai procurar na Bíblia, tá lá.
não vale nada. Aparência de sabedoria. Por quê? Porque é mais fácil você dizer assim, eu vou para o céu, parei de fazer isso. Ei, para o céu você vai apenas por crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que creem em Jesus Cristo e o fez Senhor da sua vida, mudará de vida. Mudará porque Ele fará a obra em ti, não por esforço seu. Você vai ter vontade de dizer, Senhor, eu não consigo parar de fumar, me ajude porque eu quero. Senhor, eu não estou conseguindo parar de trair, me ajude porque eu quero. E o Espírito Santo, que encheu esse vaso de vinho novo, com a água se transformando em vinho novo, ele vai te ajudar. E você será uma nova criatura. Por quê? Porque a graça é escandalosa. Ninguém quer isso. As pessoas querem uma regrinha. O pastor que diz, olha, venha vestido assim, olha, tem que ser Bíblia de papel, olha, guarde o sábado, olha, faça isso, faça aquilo. Aí você faz e diz, sou mais santo que os outros. E onde está a graça de Jesus? Jesus falou que tinha 2 no templo ali orando, né? Um fariseu e um publicano. Publicano é o cobrador de imposto. Publicano é a pior raça de ladrões que tinha na época. Vocês lembram de Zaqueu, que ele era publicano e depois foi convertido. Mateus também foi convertido. E o fariseu só dizendo obrigado porque eu não sou que nem aquele publicano. Se eu fosse aquele publicano, eu já ia querer dar 2 tapas na cara dele, que está falando isso para mim. Vejam só. E ali o outro nem olhava para o céu e dizia assim, Senhor, eu não sou nem digno de olhar para ti, mas tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus disse que aquele saiu justificado, o outro não. O ladrão da cruz. Ele diz, lembre-se de mim no paraíso, eu te recebo. Não importou mais os pecados, ele recebeu Jesus. Ele encheu-se do vinho novo naquele momento e por isso foi salvo. Esvazie-se hoje mesmo de si. Deixe esse vaso vazio aí, e diga ao Senhor assim, encha-me do Espírito Santo. E ele diz que ele jamais nega o Espírito Santo àquele que pedir. Seja cheio do Espírito Santo hoje e sempre em sua vida. E compartilhe essa palavra com alguém para atingir mais vidas. Amém? Olha, eu quero estimular vocês a clicar no link aí, para fazer nossos cursos e ficar mais sábio, receber as revelações do Espírito Santo. A gente tem que buscar o conhecimento. A sabedoria Deus dá, mas o conhecimento a gente estuda. Deus abençoe. Shalom. Até a próxima palavra, em nome de Jesus.